Olá, amigo da TV FIB. Seja bem-vindo ao programa Diálogo do Saber, uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação da Universidade de Franca, com apoio da CAPES, OBEDUC e INEP. Nosso programa Diálogo do Saber tem um único objetivo: proporcionar a você, telespectador, a oportunidade de acompanhar junto com a gente temas da atualidade. Sempre trazemos aqui em nossos estúdios intelectuais, educadores de várias áreas, com um único propósito: contribuir para a cultura, para a educação, para aumentar o leque de possibilidades frente aos desafios da nossa sociedade. Essa parceria entre o Observatório da Educação da Universidade de Franca e a FIB tem esse objetivo: trazer em pauta intelectuais, sempre com uma discussão clara, objetiva, direta. E é por isso que hoje nosso tema aqui é as novas tecnologias e a educação. Veja bem, vivemos uma era digitalizada. É impossível pensar hoje as relações humanas no mundo que vivemos sem o uso maciço dessas tecnologias. Está presente no ambiente de trabalho, no cotidiano, nas empresas, nas relações sociais. Se discute muito no meio acadêmico até que ponto o uso sistemático dessas tecnologias está transformando as relações afetivas, sexuais, comportamentais das pessoas. As novas tecnologias abrem novas possibilidades de interações culturais. Ao mesmo tempo que você está aqui no Brasil, você pode se comunicar com uma pessoa em qualquer parte do mundo. Vivemos uma aldeia digitalizada. Mas algumas áreas têm um grande desafio para incorporar essas novas linguagens ao seu cotidiano. Como a educação, por exemplo. Muitas vezes presa a preconceitos, políticas educacionais muito tradicionalistas, também a questão da formação docente, que muitas vezes não valoriza a interação do professor com essas maquinarias. Bom, aí nós temos graves problemas, como, por exemplo, a interação tecnologia e ensino. E é para discutir esta e outras questões que temos hoje como convidado o professor Emerson Cruz, que é físico pela Unesp de Bauru, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e também coordenador do Núcleo Básico de Engenharia da FIB, diretor pedagógico da Scientia Mundi, que é uma escola de educação via internet, e pesquisador do campo de educação e tecnologia. E também temos a presença de minha colega de bancada, a professora doutora Maria Regina Momesso, que é coordenadora do Observatório da Educação, docente do mestrado em Linguística da Universidade de Franca e professora do CTI Unesp. Professor Emerson, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui conversando com você, Fausto, com a Maria Regina, e discutir um tema importante e relevante na atualidade, que é educação e tecnologia. Professora Maria Regina, seja bem-vinda. Obrigada, Fausto. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar trocando com todos vocês da bancada. Bom, quero começar com uma questão básica, elementar. Falamos de novas tecnologias, novas linguagens tecnológicas, só que precisamos definir um pouco o que é tecnologia. E lanço justamente o professor Emerson Cruz. Professor, o que é a tecnologia e como podemos defini-la em termos didáticos e históricos? Bom, muito bem. Tecnologia nada mais é do que o casamento entre dois campos bem conhecidos da gente, que é a engenharia e a ciência. Então, o ser humano ele sempre vem buscando soluções. Essas soluções sejam soluções materiais, como a construção de aparatos, máquinas, como, por exemplo, automóveis e outros itens materiais. E também itens não materiais, como protocolos de pensamento, tá aí toda a filosofia, desenvolvendo um monte de soluções. Então, tecnologia é o desenvolvimento de soluções para problemas que aí aparecem no cotidiano do ser humano. Computador, obviamente, é uma solução para um sem número aí de aplicações. E a utilização dele também é um determinado tipo de solução. Então, por exemplo, como utilizar o computador acaba sendo também uma problemática que exige uma solução. Então, tecnologia, no seu processo de desenvolvimento de soluções aliadas à arte de resolver, aparece como uma grande estrela aí no campo da educação. Tá certo. Professora Maria Regina. A tecnologia vista na área da linguagem, ela remonta desde os primórdios.
Então, quando se desenvolveu os códigos para a comunicação, de certa forma, você tem já a tecnologia oral, a tecnologia escrita, depois a impressa e atualmente a digital, né? Então, a tecnologia está envolvida com qualquer ação que o homem, como bem diz o Emerson, qualquer ação que o homem faça para encontrar soluções para melhorar a sua vida no cotidiano. Se você for observar essa questão do que é a tecnologia, desde que o homem tomou consciência de si e da realidade à sua volta, há nele uma angústia existencial que o acompanha. E é justamente essa angústia que faz com que surjam questões tais como de onde vim, para onde vou, qual é a origem de todas as coisas, qual é o sentido da vida. E a partir daí é que ele cria técnicas de si, justamente para responder essas questões e dar sentido à sua existência. Inclusive a própria cultura, né, professor, nasce dessa tentativa de resposta. Então a tecnologia, como bem disse a professora Maria Regina e o professor Emerson, são tecnologias o que o homem utiliza para se fazer no mundo, ou para dar sentido à sua existencialidade, né? Tem uma brincadeira, né, que diz assim, de onde vim, para onde vou, e aí lá tem internet. Atualmente a questão é essa. Verdade. Exatamente. E se você volta na história humana, diferentes civilizações, diferentes culturas encontraram formas diferentes, tecnologias diferentes para dar conta dessas questões elementares, que são questões humanas, né? Se você pega, por exemplo, na própria mitologia grega, que não é somente grega, a mitologia antropológica está presente em todas as partes do mundo, a religião ela surge como um substrato tecnológico na maneira do homem se ligar ao sobrenatural por meio da liturgia, por meio de ritos, que em si são também tecnologias do eu, né? É isso que a gente quer discutir aqui, né? A tecnologia não está somente ligada à digitalização, ao computador. Sim, hoje nós utilizamos essa tecnologia, mas também estava ligado, por exemplo, quando os romanos faziam seus aquedutos, né, para transportar água das montanhas até o meio da cidade, né? Os primeiros sistemas de esgoto, por exemplo, tudo isso é tecnologias do eu, né, que tenta responder às necessidades elementares do homem. Agora, não há tecnologia sem o usuário, não é verdade? E aí vem uma outra questão. Além de todos os benefícios da tecnologia que ela traz, há a discussão sobre o papel do usuário, né, na sua ação perante a máquina, esse construto. Quando é que o sujeito que usa a ferramenta se torna objeto da máquina ou escravo dessa mesma máquina? Professora Maria Regina. Olha, Fauzi, atualmente nós somos escravos, tem muita gente, né? Eu não digo nós, que alguns controlam, mas os jovens hoje são escravos do Facebook. Não tem um do computador, não tem um que não consiga digamos assim, ficar sem abrir o computador e já ir direto no Facebook para ver se tem algum recado ou alguma coisa parecida. Então, a tecnologia ela passa a te escravizar a partir do momento que você não consegue viver sem ela, né? Muitas vezes as pessoas têm essa tecnologia, seja o computador, o celular, o iPod, o iPad, enfim, o tablet, como algo, como se fosse a própria extensão do seu braço, da sua mente, não sabe fazer outra coisa senão estar com a tecnologia para responder qualquer coisa na vida. Uhum. O Karl Marx, na obra Capital, ele vai dizer justamente sobre a questão dessas maquinarias, né? Uhum. O homem, ele cria a máquina como uma extensão do seu corpo, como um apêndice, uma ferramenta. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de visão, eu uso a lente para corrigir a distorção dos meus olhos, né? Se eu não consigo pregar um prego na madeira usando a minha mão, eu crio, na verdade, um martelo como extensão do meu braço, justamente para potencializar a minha ação. O problema, segundo Karl Marx, é quando o indivíduo se torna objeto, né? Ele se torna um apêndice da máquina. E aí que começa realmente a ocorrer as distorções em relação às funções. Mas o professor Emerson, realmente, qual é o papel do usuário frente a essas máquinas? Olha, é um processo. O usuário, ele na verdade, nós desenvolvemos a tecnologia e obviamente vai ter o usuário, né?
A educação como um todo, a tecnologia como um todo, vem crescendo num ritmo exponencial. Então, esse ritmo exponencial, avassalador, atropela e exige que uma pessoa que sequer tenha pensado em participar daquela rede social ou não participar daquela rede social, acaba se vendo num cenário onde ele é praticamente obrigado a participar ou se entender com aquela nova tecnologia. Nesse sentido, o usuário é um pouco aí como função ali da máquina, né? Ele não entende como funciona, não entende como funciona o celular, não entende claramente como funciona a internet, não entende claramente como funciona uma rede social, mas ele precisa estar presente ali. E se ele não está presente, ele perde a identidade perante o grupo, né? É interessante que o próprio termo, desculpa professora, a inclusão digital, muitas pessoas confundem, acham que inclusão digital é simplesmente ter a máquina. E não é, na verdade é o uso, né? Quer dizer, você tem que aprender a lidar, né? Não mexer com a máquina, mas realmente utilizar de forma autônoma essa máquina, né? E é o que não acontece muitas vezes, né? O indivíduo, ele usa a máquina apenas como um passatempo e ele não há uma interação de fato, né, em relação a... E é isso que causa muitas vezes alguns fundamentalismos, né, alguns desvios de conduta do indivíduo perante a máquina, porque ele causa um endeusamento, né, dá uma dimensão a ela que não existe nela mesma, né, ela é uma ferramenta. Claro. Desculpa, professora Regina. A colocação do professor Emerson, ela vem ao encontro do que acontece com os idosos, né? Ele não sabe utilizar, por exemplo, os caixas eletrônicos, mas ele precisa utilizar. E aí essa condução deixa esse indivíduo refém da máquina. Exatamente, criando então o papel do usuário. Sim. Né? Então nós temos a pessoa que participa da comunidade, ao desenvolvimento da tecnologia, você cria imediatamente o usuário. Agora, esse usuário está alinhado com o propósito da tecnologia? Né? Até que ponto a educação tem um papel como sendo a responsável pela tradução, pelo alinhamento com relação a isso? Porque é muito fácil nós criticarmos a tecnologia e começarmos a pensar, mas ela veio do homem, ela foi uma solução proposta. Agora nós temos um novo cenário, que é o usuário. Como é o usuário? Precisamos conhecer essa pessoa mais de perto. E principalmente a questão das redes sociais, os usuários, como você bem disse, acaba utilizando o equipamento, o dispositivo como entretenimento. E hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, Facebook, Twitter, são utilizados como ferramentas de comunicação e de comunicação séria, né? Responsável. E grande parte da população utiliza isso indevidamente e aí acaba ocorrendo determinados problemas, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com programas de Diálogos do Saber. Não saia daí. I wanna things to do. I wanna things to do. Voltamos com o programa Diálogos do Saber, hoje discutindo novas tecnologias e educação. Temos aqui em nossa bancada o professor Emerson Cruz, que é docente aqui da FIB, e a professora Maria Regina Momesso, que é coordenadora do Observatório da Educação. Bom, existem vários teóricos que discutem a existência de impactos que envolvem o uso das novas tecnologias, né? Dizem que causam na educação um impacto onde não há interação entre educação e ensino, nas políticas, nas empresas, causando, por exemplo, o risco do desemprego, né, quando a máquina substitui a força de obra humana. Bom, o medo da tecnologia, inclusive, é perpetuado até no cinema, né? Você vê o Matrix, né, que trabalha com aquela ideia, né, da máquina que toma autoconsciência e começa a manipular e escravizar o homem. Mas há pensadores que trabalham realmente de uma forma muito séria sobre essa questão do impacto ou não das novas tecnologias. Um deles
é o professor Pierre Levy, que vai na contramão. Ele tem uma obra chamada Cybercultura, que justamente vai na contramão dessa tendência pessimista, né? Ele afirma justamente que por trás da tecnologia existe o elemento humano, né? Existe a política, a administração, é ela que justamente está por trás da máquina. E quero justamente lançar ao professor Emerson essa questão. Professor, qual é a sua visão sobre a questão do impacto ou não da tecnologia? Essa questão é muito importante, mas primeiro a gente precisa situar o cenário para a minha reflexão aqui. Educação não é um conceito que cabe numa definição. Educação é um processo que envolve um sem número de fatores, antropológicos, sociais e também da tecnologia. Vamos focar numa tecnologia especial que é a internet. Então a internet não nasceu para o uso educacional, ela nasceu para outro propósito. Aí as pessoas foram percebendo viabilidades, oportunidades que a internet oferecia e aí acabou favorecendo algo muito importante que é a interação. Então, se a gente pergunta o que é um cenário educacional, vai ser comum a gente encontrar pessoas desenhando uma sala de aula, né, no molde que a gente tem hoje, são caixas onde as pessoas ficam lá, submetidas a um plano de ensino que não varia muito há séculos, vamos colocar assim. Por outro lado, se a gente pergunta para a pessoa fazer um desenho sobre o que é a educação, seguramente ela vai colocar a interação, uma pessoa um ensinando o outro. Então, educação tem um aspecto individual, professor-aluno, mas tem um aspecto coletivo também. Esse aspecto coletivo não era muito bem explorado dentro dessas caixas aí de concreto que são as salas de aula. Com a internet, esse aspecto da interatividade explodiu e aí as pessoas podem aprender uma com as outras, justificando o processo dinâmico da educação. Então, cria-se então um novo espaço, como o Levy coloca, o cyberespaço, né, onde não é mais aquele restrito ao imaginário ou à caixa de concreto, mas sim um espaço onde ocorre a interatividade meio que sem fronteiras, né? Ele inclusive discute que essa explosão é o próprio remédio, o próprio veneno, né, da solução educacional. Então eu creio que nós vivemos um processo de uma transformação muito grande. Precisamos encarar a educação como um aspecto coletivo, né? Um aspecto onde as pessoas podem aprender umas com as outras e a internet é o veículo que permite isso. E contra isso, né, contra o fluxo natural do desenvolvimento antropológico que a gente tem observado. As pessoas já são usuárias da internet, elas se comunicam pela internet. Precisamos rediscutir agora quais são as éticas, redefinir o que é privacidade, redefinir o que é interatividade e tentarmos desenvolver planejamentos, planos de ensino que coloquem isso daí como ingrediente no plano de ensino. Porque o Vygotsky, por exemplo, já lá na década de 50, ele já colocava que o social do aluno é sumamente importante no desenvolvimento de qualquer trabalho pedagógico. O social dos educandos hoje é internet, é a interatividade. Precisamos colocar isso daí, discutir isso daí, tentar enquadrar a educação numa certa definição, no meu entendimento particular, ir contra o desenvolvimento natural que as coisas estão acontecendo. Obviamente, nós estamos diante aí de uma quebra de paradigma muito grande. A figura do professor-aluno precisa ser substituída agora, talvez, pela figura mentor-aprendiz, onde esse mentor pode ser o universo coletivo, pode ser toda uma coletividade, e o aprendiz, todo mundo. É nessa troca ensino-aprendizagem que a educação vai se encontrando aí ao longo do seu processo de evolução. Então, eu acredito que a criação do cyberespaço, vou na linha do Levy, né? Eu vejo isso com bastante otimismo, não é nem uma questão de eu ver para onde as coisas vão, mas né? Não é uma questão de conjugar o verbo ser, é a questão de como nós estamos hoje, e nós estamos diante de uma grande revolução de interatividade. O fato é que a geração Z, que é essa geração que nasce, né, como nativa digital, ela na verdade não se adaptou a essas novas tecnologias. Na verdade, ela vem crescendo e usando essas tecnologias, né? E elas lidam com esses dados, esses códigos, esses índices, de uma forma muito, muito fácil, né? Agora, quando a coisa entra no nível do ensino, da educação,
há realmente grandes dificuldades nessa interação. Mas eu quero ver da professora Maria Regina, a mesma questão, professora, sobre o impacto ou não da tecnologia na educação. Olha, como você sabe, dentro do projeto do Observatório, nós trabalhamos com as novas tecnologias. Não só a questão da internet, mas também os podcasts, os videocasts, que são também outras tecnologias que estão presentes em alguns dos dispositivos que os jovens hoje utilizam. O que nós percebemos é que há muitas dificuldades por vários fatores. Uma questão cultural, que há um choque entre aqueles que não nasceram nessa geração com esses dispositivos, que grande parte dos professores mais tradicionais, e pais também, que muitas vezes não entendem que dentro de um plano de ensino pode existir um trabalho com o Facebook, por exemplo, ou com uma rede social, enfim. Então, isso quando é colocado dentro de um plano de ensino, muitas vezes os pais podem encarar isso como o professor está querendo matar a aula, ou não vai haver aprendizagem, ou o meu filho vai fazer o que com isso? Então, há vários problemas que estão em determinadas ordens que devem ser redimensionados, refletidos, reorganizados para que isso efetivamente venha a se tornar uma realidade, como o Pierre Levy coloca, uma inteligência coletiva. Então, a construção do conhecimento não mais individual, mas coletivo, né? Então, para que isso realmente se efetive, há necessidade de uma maior reflexão, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? O Félix Guattari, que é um filósofo, também psicanalista, junto com o Gilles Deleuze, escreveu um artigo onde intitulou As Tecnologias e a Subjetividade. E ele, justamente nesse artigo, mostra que não dá para pensar qualquer tipo de movimento cultural ou educacional dissociado do coletivo, né? O Pierre Levy, inclusive, ele é aluno do Félix Guattari e do Deleuze, né? Ele bebe justamente nesses filósofos. E a ideia é justamente que a realidade como um todo, a realidade social como um todo, ela é como uma grande teia de aranha, onde você mexe num ponto, toda a teia, na verdade, ela é movimentada, né? Essa consciência coletiva, ela é necessária quando se pensa, por exemplo, nos currículos escolares, quando se pensa em políticas públicas. Muitas vezes o político ou os professores têm uma visão muito de compartimentos. Então, para resolver o problema do todo, ele se concentra numa partezinha pequenininha e depois ele quer, aos poucos, ir resolvendo cada pedaço. E não dá. Na verdade, quando você mexe num ponto, necessariamente você está mexendo em outro ponto, né? Então, pensa-se muitas vezes em colocar o computador na sala de aula, mas não há uma proposta pedagógica efetiva, não há uma proposta didática, não há formação do professor, sabe? Essa moçada, ela vem realmente trabalhando já com essas máquinas, mas eles são bons no manuseio da máquina. Agora, a interação que leva ao conhecimento, aí é um processo muito mais simbólico, que envolve recursos didáticos maiores, né? E é isso realmente que não acontece, né? Daí o desafio. Eu acho importante pontuar que nesse processo como um todo, não é mapear culpados, né? Então, o professor não está adaptado a isso, ninguém está adaptado, exatamente. É um processo de evolução. Então, ao invés de mapear culpados, talvez mapear oportunidades de reflexão e de rediscussão de um sistema educacional que valorize essa tecnologia que está presente. E bem dito, né, Emerson, toda transição ou todo movimento em que uma tecnologia, então, por exemplo, quando você sai da oralidade e vai para a escrita, há todo esse movimento de problemas que um sente, outro sente. Então, não é só o professor. Há também a cultura dentro da sociedade que olha muitas vezes para a tecnologia com uma certa desconfiança. Né? Então, há que se fazer não só um planejamento pedagógico,
não só um preparo e um aperfeiçoamento com os professores, mas é um conjunto de coisas que vai envolver também a comunidade, a sociedade, Seguramente. para que possa haver realmente a efetividade desse conhecimento e dessa produção. Professor Emerson, o senhor é fundador e diretor da Scientia Mundi, né, que é uma empresa que lida com a educação via internet. Né? Bom, como o senhor observa o uso e a produção dessas linguagens tecnológicas no Brasil e em que elas se diferenciam naquilo que é produzido e pensado no mundo afora em matéria de tecnologia? Muito bem. Então, como você bem disse, eu fundei a Scientia Mundi, que é um projeto que iniciou na minha estado nos Estados Unidos, né? Então lá isso é bastante comum, a internet já é utilizada pedagogicamente de uma forma um pouquinho mais atraente do que está acontecendo aqui. E para que isso aconteça, para que o desenvolvimento pedagógico aconteça, é necessário que se tenha uma plataforma de ensino. Então, um ambiente bem desenhado para que essa interação aconteça, seguindo um determinado planejamento. Afinal de contas, todo planejamento ele visualiza objetivos, estratégias, né? Tudo aquilo que a didática e uma metodologia exige. Lá fora, isso daí já é uma realidade. Aqui no Brasil, as plataformas que estão sendo desenvolvidas, elas levam em consideração um material muito pequeno que vem sendo produzido e talvez a tradução de outros que já estão sendo desenvolvidos. Isso me preocupava, isso me preocupa na verdade. Então você pega uma aula, por exemplo, de história que foi ministrada em algum país da Europa ou nos Estados Unidos e traduz isso para o Brasil, o enfoque é diferente. Nós temos uma leitura diferente sobre aquele determinado ambiente histórico, né? É interessante nós verificarmos que no processo da dinâmica do aprendizado apareça aí pontos de vista e o professor desenvolve esse ponto de vista. Então, uma instituição bem famosa nos Estados Unidos, que foi comprada inclusive pela Microsoft, está inserindo aqui no Brasil, vendendo, né, vendendo de forma assim, colocando a ideia no mercado de que essa é a forma de desenvolver educação via internet. E não é. Inclusive, esse gestor da Khan Academy, ele inclusive conversou com a nossa própria presidente da República, né, para desenvolver uma sistemática de ensino aqui via internet. Eu acho a ideia interessante, mas nós, do Brasil, temos uma criatividade suficiente para desenvolver isso. E é nesse sentido que eu criei a Scientia Mundi. Vamos desenvolver uma plataforma, né, de educação via web, via internet, onde os professores têm condição de aproveitar esse cyberespaço, né, e aí produzir material e compartilhar isso com o povo brasileiro como um todo. Então, há diferença, sim. Interessante que essas diferenças conversem uma com as outras. Senão nós importarmos uma dinâmica pedagógica desenvolvida com sucesso em outro país e comprarmos como sendo algo ideal para a gente. Aí até porque as condições que eles têm em outros países são bem diferentes das nossas. Com certeza. E aí, a partir do momento que você trabalha com uma experiência outra, que não as mesmas condições suas, você acaba fadado ao insucesso. Seguramente. Me vem até um termo agora. Nós precisamos tomar cuidado com o apostilamento digital. Sim. Vamos inaugurar isso daí. Apostilamento digital. Daqui a pouco, empresas vão estar desenvolvendo esse apostilamento digital e nós vamos acabar sendo seguidores de algo que é inerentemente cultural. Que se torna um conteúdo extremamente, como se fala, apostilado mesmo, não é refletido, não é inserido na nossa cultura, nas nossas necessidades reais, como se fez muito na história da educação no Brasil, né? Muita colagem, né? Exato. Na verdade, se importa esses modelos pedagógicos, né, de fora e tenta se colar isso de uma forma irrefletida, né? E é interessante o que você está colocando, porque essa educação que foi importada, por exemplo, há anos atrás, década de 70, década de 80, de certa forma, ela cria essa cultura do apostilamento. Digital, que agora não pode acontecer. Agora. Por isso que a Scientia Mundi está ali para falar, opa, vamos desenvolver o nosso. Vamos desenvolver o nosso. Mas está certo. Bom, o assunto é bem interessante e vasto, né, mas o nosso tempo acabou. Olha, o programa Diário do Saber quer agradecer imensamente ao professor Emerson Cruz por sua presença. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Professora Maria Regina, nossa amiga de bancada, muito obrigado por sua presença.
Mande sugestões, dúvidas para nosso e-mail, fausefilo@hotmail.com. Até mais!